Olá, turma, sejam bem-vindos à segunda parte da aula de Fisiologia do Sistema Digestivo. Eu sou a professora Nicole Galvão. Na primeira parte dessa aula, nós aprendemos que o bolo alimentar, ele vai aos poucos deslocando do estômago para o intestino. Então, à medida que há liberação de gastrina para a produção do suco gástrico, ocorre também o aumento do movimento peristáltico, porque a gastrina estimula os movimentos peristálticos. Esse movimento peristáltico empurra o bolo alimentar sobre o esfíncter pilórico, que se abre e permite a passagem de uma pequena quantidade do bolo alimentar. A chegada desse bolo alimentar, a chegada do quimo ao intestino delgado, vai fazer com que haja liberação de hormônios conhecidos como enterogastronas. Nós aprendemos que as enterogastronas, elas são hormônios endócrinos que são produzidos no duodeno e vai atuar sobre o estômago, inibindo, então, o peristaltismo, reduzindo a passagem, o deslocamento desse bolo alimentar do estômago para o intestino. Essa ação das enterogastronas é muito importante porque faz com que o bolo alimentar permaneça mais tempo no estômago e possa ser melhor digerido. Quando estudamos essa ação das enterogastronas na primeira aula, nós citamos que esses hormônios possuem também outras funções durante o processo de digestão. E nós vamos começar a entender essas outras funções da enterogastronas agora, nessa segunda parte da aula, onde nós vamos iniciar o estudo do intestino delgado. Antes de iniciar o estudo do intestino delgado, vamos lembrar que essa inibição do duodeno sobre a motilidade do estômago se dá tanto por via endócrina, através das enterogastronas, mas também por via neural. Aprendemos que os sinais que estimulam a produção das enterogastronas também ativam vias neurais do plexo mioentérico, do sistema gastroentérico, e esse plexo mioentérico, ele vai inibir a motilidade do estômago, reduzindo, então, o deslocamento desse bolo alimentar do estômago para o intestino. Então, existem dois mecanismos intestinais que inibem o deslocamento do bolo alimentar do estômago para o intestino. Um mecanismo via hormonal, as enterogastronas, e o outro mecanismo neural via plexo mioentérico. Só relembrando, sabemos que a somatostatina, que é um hormônio parácrino, produzido lá no estômago, ele também atua inibindo os movimentos peristálticos, pois inibe a gastrina. À medida que inibe a gastrina, reduz tanto a produção de suco gástrico quanto os movimentos peristálticos. Então, após essa revisão de como é que funciona o esvaziamento gástrico, nós temos aqui o início do estudo do intestino delgado. No intestino delgado existem dois movimentos: o movimento de mistura, onde ocorre a contração do músculo circular, e veja que todo o intestino delgado ele passa a ser segmentado, pois as contrações do músculo circular elas são simultâneas. Esse movimento, assim como o movimento de mistura do estômago, é importante para reduzir o tamanho das partículas dos nutrientes presentes no bolo alimentar. Tem também o movimento peristáltico, que é aquele mesmo movimento propulsivo, é um movimento onde há contração da musculatura longitudinal. O movimento peristáltico do intestino delgado ele é um pouco mais lento do que o do estômago e é modulado por diferentes hormônios. Vejam que a gastrina também estimula o movimento peristáltico do intestino delgado. Então, a gastrina ela estimula movimentos peristálticos do estômago, mas também do intestino delgado. A ação da gastrina no estômago é uma ação parácrina. A ação da gastrina sobre o intestino delgado é uma ação endócrina. Além da gastrina, temos outros hormônios, como a CCK, que é uma enterogastrona, que nós vamos estudar a seguir, a leptina, que é um hormônio produzido pelo tecido adiposo, que vamos estudar na aula de obesidade, e a insulina, que é produzida pelo pâncreas em função do aumento da glicemia, que vamos estudar na próxima aula. Então, todos esses hormônios, eles estimulam o movimento peristáltico do intestino. E existem outros hormônios que inibem. A secretina, que é uma enterogastrona, e o glucagon, que também é um hormônio pancreático, que é produzido durante o jejum. Então, temos dois movimentos no intestino delgado. O movimento de mistura, ele não desloca o bolo alimentar, a função dele é reduzir o tamanho das partículas dos nutrientes e misturar o nutriente também aos sucos digestivos que estão presentes no intestino delgado, que será o suco pancreático e a bile.
além do suco entérico. Já os movimentos peristálticos, eles sim têm o poder de propagar o alimento ao longo do tubo digestivo. Lembre-se que sempre esse alimento é propagado sentido boca, ânus. E relembrando, esses movimentos, tanto de mistura quanto peristálticos, eles são mediados, eles são controlados pelo plexo mioentérico do sistema gastroentérico, que é a terceira subdivisão do sistema nervoso autônomo. Vamos começar a estudar com mais detalhe as enterogastronas. Já sabemos que são hormônios, esses hormônios podem ter ações parácrinas e ações endócrinas. As principais enterogastronas são a secretina, a CCK, as incretinas. A secretina e a CCK, ela tem ação sobre a liberação do suco pancreático e da bile, além da ação sobre os movimentos peristálticos que nós acabamos de citar. As incretinas, que são o GLP-1 e o GIP, têm ação sobre a produção de insulina. Nós vamos estudar com mais detalhe esses hormônios na aula de regulação da glicemia. Tanto o GLP-1 quanto a CCK também estão envolvidos no controle do apetite. Essa função dessas enterogastronas serão estudadas na aula de regulação do apetite. Então, vejam só, vamos estudar agora como é que ocorre a liberação do suco pancreático. O suco pancreático é o primeiro suco digestivo a atuar no intestino delgado. Ele é produzido no pâncreas e vai ser secretado no duodeno. Os dois hormônios que estão atuando, estimulando a liberação do suco pancreático, é a CCK e a secretina. Vejam só, a liberação de CCK no intestino delgado se dá em função da presença de gorduras e proteínas no quimo. Quanto maior o percentual de gordura e de proteínas, maior a produção de CCK. A CCK, então, vai ser produzida no intestino delgado, vai agir de maneira endócrina sobre o pâncreas, estimulando a secreção das enzimas do suco pancreático. A secretina, ela vai ser também produzida no intestino delgado, especificamente no duodeno, sobre a ação do ácido. Quanto mais ácido for o quimo, maior a produção de secretina. A secretina também vai cair na circulação sistêmica, então ela tem uma natureza endócrina e vai atuar também sobre o pâncreas. Diferente da CCK, que estimula a produção das enzimas pancreáticas, a secretina vai estimular a produção do bicarbonato, pois o suco pancreático é uma solução aquosa rica em enzimas e em bicarbonato. O bicarbonato é muito importante para tamponar a acidez do quimo. A gente sabe que no estômago existe a secreção do ácido clorídrico, e então, quando o quimo chega no duodeno, esse ácido clorídrico ele vai ser tamponado pela ação do bicarbonato presente, então, no suco pancreático. E as enzimas do suco digestivos, elas vão trabalhar no pH básico, que é proporcionado justamente pela ação do bicarbonato presente no suco pancreático. Vocês podem estar se perguntando será que há a fase cefálica também para a liberação do suco pancreático? E a resposta é positiva. Da mesma maneira que estímulos sensoriais estimulam de maneira antecipatória a liberação da saliva, tanto estímulos sensoriais quanto mnemônicos, sabemos também que esses estímulos estimulam a liberação do suco gástrico e eles também levam à secreção do suco pancreático. Ou seja, antes mesmo do quimo chegar no duodeno, antes de haver estímulo para a produção de CCK e secretina, através do nervo vago, tanto nossas memórias quanto os estímulos sensoriais podem induzir a produção antecipada do suco pancreático. Então, um pouco de suco pancreático já vai ser liberado no duodeno de maneira antecipada. Ou o alimento pode estar ainda para ser ingerido, ou ele já pode estar na cavidade oral ou no estômago. Quanto mais próximo do duodeno, mais fortes esses sinais antecipatórios sobre o nervo vago, mais forte o nervo vago vai, então, estimular a liberação do suco pancreático. Lembrando que essa fase antecipatória é importante porque vai acelerar o processo digestivo, porém, ela tem que ter uma liberação discreta do suco digestivo, pois se houver uma liberação excessiva desse suco digestivo e o bolo alimentar não chegar nesse determinado órgão, o suco digestivo começa a corroer a parede desse órgão.
Então, essa fase cefálica da digestão, que envolve a liberação antecipada de todos os sucos digestivos, como a gente já citou, saliva, suco gástrico e agora suco pancreático, ela é benéfica, pois acelera o processo, porém ela tem que ser discreta. Não pode haver liberação excessiva desses sucos digestivos, para não prejudicar o epitélio desses determinados órgãos. Então, vejam só, por dia, há aproximadamente a produção de 2 litros de suco pancreático. Vejam aqui, a gente tem uma ilustração do pâncreas. A CCK vai estar agindo sobre os ácidos, estimulando a produção das enzimas. Vejam aqui que nós temos diversas enzimas no suco pancreático, enquanto a secretina vai estar atuando sobre os ductos, que vai estar estimulando a liberação do bicarbonato. Então, as enzimas se unem ao bicarbonato e são aqui secretadas no duodeno. Vejam só, quais são as enzimas que estão presentes no suco pancreático? Amilase pancreática, lipase pancreática, colesterol esterase, fosfolipase. A amilase vai quebrar o carboidrato, a lipase, colesterol esterase, fosfolipase vão quebrar lipídios, o tripsinogênio, quimiotripsinogênio e procarboxipeptidase são enzimas inativas que vão quebrar proteínas. Essas enzimas elas estão inativas para evitar que haja uma degradação da proteína do próprio pâncreas. Então, quem mantém essas enzimas inativas é o inibidor de tripsina. Então, no suco pancreático, o inibidor de tripsina mantém essas enzimas inativas. Quando esse suco pancreático ele é despejado, ele é secretado no duodeno, o que acontece é que o inibidor de tripsina é inativado. Vejam só, quando o inibidor de tripsina é inativado, ele torna ativo o tripsinogênio. Vejam aqui, o tripsinogênio ele é transformado em tripsina. Quem inibe o inibidor, tornando possível a ativação do tripsinogênio, são enteroquinases ou enteropeptidases. São moléculas presentes no duodeno. Então, vejam só, no suco pancreático existe um inibidor de tripsina que mantém as enzimas que degradam proteínas inativas. Quando o suco pancreático cai no duodeno, a presença de moléculas lá no duodeno, como as enteroquinases, inibem o inibidor de tripsina. Então, consequentemente, o tripsinogênio vai ser ativado em tripsina. Essa ativação do tripsinogênio em tripsina, ela é autocatalítica, ou seja, quanto mais tripsina surge, maior a conversão de tripsinogênio em tripsina. Além disso, o surgimento da tripsina vai ativar as outras enzimas. O quimiotripsinogênio passa a ser quimiotripsina e a procarboxipeptidase passa a ser a carboxipeptidase. Então, à medida que o inibidor de tripsina é inativado, essas enzimas começam a ser ativadas. Tripsinogênio vira tripsina, quimiotripsinogênio vira quimiotripsina e a procarboxipeptidase vira carboxipeptidase. Então, essas enzimas ativadas vão poder atuar sobre os polipeptídeos ou as proteínas. A amilase pancreática ela já é uma enzima ativa, a lipase pancreática, a colesterol esterase e a fosfolipase. Todas essas são enzimas ativas, que vão funcionar à medida que o pH do duodeno se torna básico. Lembrem-se que o bolo alimentar, quando vem do estômago, ele vem com pH ácido. À medida que o suco pancreático se mistura a esse bolo alimentar, o pH vai se tornar cada vez mais básico, chegando a um ponto que essas enzimas começam, então, a funcionar e exercer sua função, degradando o nutriente específico que ela atua. Então, relembrando aqui a secreção do suco pancreático, temos que o pH ácido do quimo estimula o duodeno a produzir secretina. A secretina é um hormônio endócrino que vai atuar sobre os ductos pancreáticos. No ducto pancreático, a secretina vai estimular a produção do bicarbonato da água. Esse bicarbonato é importante para neutralizar o ácido presente no quimo. Por outro lado, nós sabemos que a CCK é o outro hormônio que é produzido também pelo intestino delgado, devido à presença principalmente de gordura e de proteínas no quimo. Então, a CCK ela vai ser secretada
vai atuar aqui sobre os ácidos, estimulando a produção das enzimas que nós acabamos de citar. Algumas elas já estão ativas, outras elas estão inativas e vão ser ativadas quando o suco pancreático for excretado no duodeno. Aqui nós temos ilustrando a ampola de Vater, né, ou a ampola hepatopancreática, que vai estar se abrindo para a passagem do suco pancreático. Na ampola de Vater existe um esfíncter, que é chamado esfíncter de Ott. A abertura e fechamento do esfíncter de Ott é controlado também pela CCK. A CCK, quando estimula os ácidos a produzirem e liberarem as enzimas, também estimula o relaxamento do esfíncter, promovendo a passagem do suco pancreático, então, pela ampola de Vater e a liberação dele no duodeno. Então, vejam que a liberação do suco pancreático é uma ação conjunta da secretina, que atua mais sobre os ductos, induzindo a liberação de água e de bicarbonato, e da CCK, que atua sobre os ácidos, estimulando a produção das enzimas digestivas e também atua sobre o esfíncter de Ott, estimulando o seu relaxamento para que esse suco passe, então, pela ampola e caia no duodeno. Atingindo o duodeno, inicialmente, a gente já sabe que o inibidor de tripsina será inativado. As enzimas que serão ativadas, enzimas que degradam proteínas, serão ativadas, aparecendo então a tripsina, a quimiotripsina e a carboxipeptidase, que são as enzimas ativas. Além disso, sabemos que tem enzimas que degradam lipídios e enzimas que degradam carboidratos. Então, esse suco pancreático ele vai ser misturado ao quimo pelos movimentos de mistura, que nós já vimos que ele é mediado pela musculatura circular. Então, a musculatura circular ela sofre contração em vários segmentos do intestino, então o intestino fica com aquela aparência segmentada. Esse movimento de mistura vai misturar o suco pancreático ao quimo. Esse quimo ele vai ficar mais básico e as enzimas digestivas vão começar a atuar. Lembrando que quem controla movimentos, seja de peristaltismo, seja de mistura, é o plexo mioentérico do sistema gastroentérico, que é a terceira subdivisão do sistema nervoso autônomo. O outro suco digestivo que atua sobre o intestino delgado é a bile. Porém, existe uma controvérsia com relação a nós chamarmos a bile de suco digestivo. Porque, por definição, um suco digestivo é uma solução aquosa que contém enzimas digestivas. E a bile, ela é uma solução aquosa de sais. Não existem enzimas digestivas na bile. Porém, a ação da bile é extremamente importante para possibilitar a ação das enzimas do suco pancreático. O bolo alimentar, ele vem sendo misturado a soluções aquosas. Então, à medida que isso vai acontecendo, os lipídios desse bolo alimentar têm dificuldade de estarem dissolvidos nessa mistura de sucos digestivos e de nutrientes. Então, eles começam a formar uma capa que envolve esse bolo. E aí existe uma dificuldade das enzimas que atuam sobre os lipídios, por exemplo, a lipase lingual, a lipase gástrica, de atuar quebrando esses lipídios, pois eles não estão misturados naquele bolo alimentar, eles estão por fora formando uma espécie de capa. O que é que acontece então? A bile tem função de emulsificar esses lipídios, ou seja, eles vão fazer com que esses lipídios que estão formando essa capa, eles se dissolvam dentro do bolo alimentar, porque esses sais biliares, eles têm uma extremidade que se liga à água e outra extremidade que se liga ao lipídio. Isso faz com que os lipídios possam ser dissolvidos dentro desse bolo. E aí, quando acontece esse fenômeno que nós chamamos de emulsificação, então, aí sim é que as enzimas que digerem lipídios vão poder atuar quebrando esses lipídios. Por isso, turma, que na aula passada a gente mostrou que a digestão de lipídios que acontece no estômago por meio da lipase lingual e lipase gástrica, ela é bem discreta. Lembra que a gente citou que apenas 10% dos lipídios são quebrados no estômago sob a ação dessas duas enzimas. Por quê? Justamente porque os lipídios eles estão por fora daquele bolo alimentar. Poucos lipídios estão dissolvidos no bolo alimentar para que essas lipases atuem. Então, é apenas com a liberação da bile que vai ocorrer, então, a emulsificação dos lipídios, ou seja, esses lipídios que estavam formando uma capa agora vão estar misturados no bolo alimentar, e aí as enzimas do suco pancreático, que são a lipase, a colesterol esterase, a fosfolipase,
vão poder atuar sobre os lipídios, realizando, sim, a sua quebra adequada. Então, apesar da bile não possuir enzimas digestivas e classicamente não poder ser classificada como suco digestivo, devido a essa ação muito importante de emulsificar lipídios, alguns autores terminam considerando ela como sendo o segundo suco digestivo que atua no intestino delgado. Vamos ver aqui a composição da bile. Além dos sais biliares, que são derivados do colesterol, a bile é rica em água, bicarbonato, que também vai ajudar a tamponar a acidez do quimo, que veio do estômago. Então, além dos sais biliares, do bicarbonato e da água, existem alguns excrementos na bile. A bile é uma via de excreção da bilirrubina. A bilirrubina é uma molécula que ela vem da degradação das hemácias. A gente sabe que as hemácias elas têm um tempo de vida e que estão sempre sendo recicladas. Então, quando existe a morte dessas hemácias, a bilirrubina é um dos componentes resultantes dessa morte da hemácia, e aí ela vai ser excretada via bile. Inclusive, o excesso de bilirrubina é tóxico. Além do excesso de bilirrubina, o excesso de colesterol também é excretado via bile. A bile ela é produzida pelo fígado, mas armazenada na vesícula biliar. Vamos aprender agora como é que ocorre, então, o estímulo para a produção e secreção da bile durante o processo de digestão. Vamos aqui identificar as etapas de produção e secreção da bile. Então, quem é responsável pela produção dos sais biliares são os hepatócitos. Os sais biliares, eles vêm do colesterol. É interessante que esses sais biliares, eles são reciclados. Como assim? Eles estão presentes na bile, vão ser secretados no duodeno, vão se unir, então, aos lipídios do bolo alimentar, emulsificando esses lipídios. Quando as enzimas vão agir sobre esses lipídios, os lipídios maiores, ou seja, após a digestão dos lipídios, aquelas moléculas maiores, elas ainda têm dificuldade de ser absorvidas. Quem vai proporcionar essa absorção serão os sais biliares. Sendo assim, os sais biliares, além de promover a emulsificação dos lipídios no bolo alimentar, ele também vai auxiliar na absorção dos lipídios maiores. Na hora que ocorre essa absorção, esses sais biliares são reciclados. Então, pouco sal biliar é excretado nas fezes. Então, a gente tem aqui os hepatócitos como sendo os responsáveis pela produção dos sais biliares, que são reciclados. Os sais biliares eles vão se juntar à água e o bicarbonato nos ductos hepáticos. Vejam aqui que a secretina é o hormônio responsável por estimular a produção da água e também do bicarbonato. Relembrando, a secretina ela foi secretada no duodeno a partir do estímulo ácido. O quimo, quando vem do estômago, ele vem com pH ácido, ou seja, um pH baixo, e aí estimula a liberação de secretina. Já vimos que a secretina é importante para induzir a produção também do bicarbonato do suco pancreático, e agora estamos vendo que a secretina é importante para a produção do bicarbonato presente na bile. Então, são hormônios que têm múltiplas funções. Vamos ainda estudar que a CCK regula o apetite. Além de produção da bile, o fígado tem outras funções importantes. Sabemos que ele é um importante depósito de glicogênio e vai fornecer glicose, então, em períodos de jejum para todo o corpo. Além disso, é depósito de vitaminas lipossolúveis, de cobre. É importante para a síntese de várias proteínas, como, por exemplo, as globulinas, a albuminas, fatores de coagulação. Sabemos que as globulinas são importantes para transportar alguns hormônios, mas também são a família de proteínas que formam os anticorpos. As albuminas, além de transportar hormônios de maneira inespecífica, transporta especificamente só a aldosterona, as albuminas são muito importantes no controle osmótico. Além disso, o fígado também produz o colesterol, fosfolipídios, ácidos graxos, triglicerídeos e as lipoproteínas, que são responsáveis pelo transporte dos ácidos graxos do fígado para o tecido adiposo e vice-versa. Além disso, o fígado é um importante local de metabolismo, de hormônios e de fármacos também. Existe uma circulação especial entre o tubo gastrointestinal e o fígado, que nós chamamos de circulação porta-hepática.
O sangue venoso ele é desviado dos órgãos gastrointestinais para o fígado antes de retornar ao coração. Esse desvio é importante porque ocorre como se fosse uma espécie de purificação desse sangue. Existe a eliminação de vários micro-organismos nessa passagem do sangue pelo fígado antes de chegar ao coração. O terceiro suco digestivo a atuar no intestino delgado é o suco entérico. Diferente do suco pancreático e da bile, que são produzidos externamente ao intestino delgado, o suco entérico é produzido no próprio intestino. Existem algumas peculiaridades relacionadas ao suco entérico. Diferente da bile e do suco pancreático, que são soluções aquosas, o suco entérico não é uma solução aquosa. As enzimas desse suco, elas estão aderidas às células. Vejam aqui que nós temos as vilosidades intestinais. Sabemos que nessas vilosidades intestinais existem células chamadas enterócitos. Encontramos aderida à membrana dos enterócitos essas enzimas, lipase intestinal, peptidase, nuclease e as enzimas que vão quebrar os disacarídeos e monossacarídeos, que são os açúcares mais simples. Então, vejam, existe, na verdade, uma ação cronológica desses sucos digestivos que atuam no intestino delgado. A bile e o suco pancreático, eles atuam mais na porção inicial do intestino delgado, pois eles são secretados no duodeno. À medida que esses sucos são secretados, a bile já começa a emulsificar as gorduras e as enzimas presentes no suco pancreático já começam a agir. Lembre-se que as enzimas que degradam proteínas, elas primeiro precisam ser ativadas. À medida que esses sucos vão agindo, vão sendo misturados ao quimo, vai havendo também o peristaltismo, que vai deslocando esse quimo ao longo do intestino delgado, sempre no sentido boca-ânus. À medida que o quimo vai sendo deslocado, ele começa a entrar em contato com as enzimas do suco entérico, que estão presentes mais na porção final do intestino delgado. Então, aqui, nessas vilosidades, existem as enzimas digestivas do suco entérico, que estão presas às paredes dos enterócitos. Aqui, as criptas são responsáveis pela produção de água e de muco, que ainda é importante. A gente sabe que a ação do muco ela é muito importante ao longo de todo o processo digestivo, para umidificar o bolo, evitar a escoriação, facilitar a ação das enzimas. Além disso, vejam que interessante, aqui nessas vilosidades, né, nas criptas, também existe células-tronco. Essas células-tronco são importantes para poder realizar a reposição de enterócitos quando necessário. Então, vejam só, no intestino delgado ocorre digestão química de carboidratos, de proteínas, de gorduras e de ácidos nucleicos. Vamos relembrar que a digestão dos carboidratos se iniciou na cavidade oral, sobre a ação da amilase salivar. Ela continuou no esôfago e foi interrompida no estômago, pois o pH ácido inibe a ação da amilase salivar. Então, a digestão dos carboidratos vai ser retomada no intestino delgado, primeiramente sobre a ação do suco pancreático, por exemplo, pela amilase pancreática, e em seguida pela ação das enzimas que quebram os disacarídeos, que estão lá na borda e escova dos enterócitos, ou seja, nas vilosidades intestinais. Os disacarídeos vão ser quebrados a monossacarídeos, açúcares mais simples, por diversas enzimas lá presentes, então, na vilosidade do intestino delgado, que são as enzimas que compõem o suco entérico. Vamos ver que essas enzimas estão localizadas na borda e escova dos enterócitos, e elas têm ação sobre diferentes disacarídeos. Por exemplo, a maltase quebrará a maltose, a lactose, a sacarase, a sacarose, e assim por diante. As proteínas, sabemos que a digestão proteica se iniciou no estômago, a ação da pepsina. A pepsina está presente na forma de pepsinogênio no suco gástrico, tá? Então, a pepsina degrada as proteínas em polipeptídeos. Em seguida, essa degradação ela é interrompida quando o quimo chega no duodeno, porque existe uma mudança de pH, então a pepsina ela deixa de funcionar no duodeno, mas aí entra em ação as enzimas digestivas do suco pancreático, a tripsina, a quimiotripsina e a carboxipeptidase.
que essas enzimas estão inativadas no suco pancreático, mas as enterogastronas e as enteropeptidases ativam essas enzimas. Então, essas enzimas vão quebrar os polipeptídeos maiores a polipeptídeos menores. Em seguida, vai haver a ação das enzimas do suco entérico, aquelas que estão lá aderidas aos enterócitos. Vejam só, elas vão quebrar esses polipeptídeos a aminoácidos. As gorduras. Sabemos que, apesar da lipase lingual ser secretada na saliva, ela só vai ser ativada no estômago. Então, a digestão dos lipídios se inicia no estômago, sobre a ação da lipase lingual e da lipase gástrica. Sabemos que essa digestão é discreta, pois não existe ainda a emulsificação dos lipídios. Esses lipídios estão formando uma camada sobre o bolo alimentar. Quando a bile age sobre esse bolo alimentar, ou seja, quando ela é liberada no duodeno e começa a ser misturada pelos movimentos de mistura no bolo alimentar, a bile vai promover a emulsificação dos lipídios, que é a mistura dos lipídios no bolo alimentar. Ou seja, a bile, ela não tem enzimas digestivas, ela não degrada lipídios, ela só mistura os lipídios. E quem é que vai atuar? Quem vai atuar são as lipases presentes no suco pancreático e, em seguida, a lipase presente na borda e escova dos enterócitos, ou seja, as lipases do suco entérico. Os ácidos nucleicos, eles começam a ser degradados a partir da interação do quimo com as enzimas da borda e escova, ou seja, com o suco entérico. Então, vamos dar uma olhadinha nas enzimas que degradam disacarídeos a monossacarídeos. Vejam só, essas enzimas elas são fixas, então, diferente das enzimas do suco pancreático, do suco gástrico, da saliva, que são essas enzimas digestivas, elas estão diluídas na solução aquosa daquele suco digestivo. Nesse caso, não. As enzimas do suco entérico, elas estão fixas na borda e escova dos enterócitos, presente naquelas vilosidades que nós ilustramos. Então, vejam só, aqui é o lume intestinal, aqui é a borda e escova do enterócito. Vemos que aqui nós temos uma enzima digestiva chamada lactase. A lactase quebra a lactose. A lactose vai originar, então, uma glicose e uma galactose. Veja que à medida que esses monossacarídeos eles vão surgindo, já vai havendo o processo de absorção desses nutrientes. Aqui nós temos ilustrado, por exemplo, a sacarase. A sacarase quebra a sacarose. A sacarose vai originar, então, uma frutose e uma glicose, e assim por diante. Então, as enzimas do suco entérico, elas estão assim, presas na borda e escova dos enterócitos. E à medida que elas vão originar os produtos finais da digestão química, esses produtos finais, que são as menores partículas possíveis, começarão a ser absorvidas. Aqui nós temos uma figura que ilustra como é que ocorre a absorção de alguns nutrientes. Temos aqui ilustrados os principais nutrientes. Os ácidos graxos menores, eles vão sofrer difusão simples, porque eles conseguem atravessar a membrana celular do enterócito. Outros nutrientes, por exemplo, como a frutose ou alguns aminoácidos, eles vão sofrer difusão facilitada. E outros nutrientes, como, por exemplo, a glicose, a galactose, alguns tipos ainda de aminoácidos, vão sofrer um cotransporte junto com o sódio. Precisamos entender como é que ocorre esse transporte com sódio, pois boa parte do nutriente é transportado por esse mecanismo. Os lipídios de cadeias longas vão ter sua absorção facilitada pelos sais biliares. Vejam que após a absorção, os sais biliares eles vão separar desses lipídios de cadeias maiores e vão ser, então, reciclados para aí compor novamente a bile. Vamos conversar um pouco sobre a intolerância à lactose, que é um fenômeno que vem aumentando bastante, né, nos últimos tempos. Então, nós temos aqui a lactose, que é um disacarídeo. Esse disacarídeo vai ser quebrado pela enzima lactase. Estudamos que a enzima lactase, ela faz parte do suco entérico. Então, é uma enzima que está fixa na borda e escova dos enterócitos, nas vilosidades intestinais. Então, quando a lactase age sobre a lactose, ela vai originar glicose e galactose, que vai sofrer um cotransporte com sódio e vai ser absorvida no intestino delgado. Porém, algumas pessoas têm prejuízos de produção de lactase.
o que faz com que a lactose não seja degradada, e aí ela, no intestino grosso, vai sofrer uma degradação sobre a ação de bactérias simbiontes. Essa degradação das bactérias simbiontes sobre a lactose vai gerar uma fermentação, e essa fermentação causa gases e desconforto também. Vejam que essa lactose ela não será absorvida, pois ela vai ser fermentada no intestino grosso, onde não haverá mais absorção de nutrientes. Então, é importante frisar aqui que a intolerância à lactose não envolve uma resposta imunológica. O desconforto gerado, né, por esse fenômeno é decorrente da fermentação bacteriana da lactose no intestino grosso. Enquanto a intolerância à lactose não envolve uma resposta imunológica, os principais sintomas são flatulências, diarreia, distensão abdominal, náusea, má digestão, a alergia ao leite de vaca envolve sim uma resposta imunológica. E aí a sintomatologia é mais grave, pois pode levar a algumas respostas sistêmicas, além de reações cutâneas, as reações gastrointestinais, respiratórias também. Por isso que precisa-se ter um diferencial, um diagnóstico diferencial da intolerância à lactose à alergia ao leite de vaca, pois inclusive a alergia ao leite de vaca pode trazer alguns sintomas mais graves, como reações cutâneas, reações respiratórias e sistêmicas, além daquelas reações gastrointestinais que também estão presentes na intolerância à lactose. O glúten é uma proteína presente no trigo, no centeio, na cevada e na aveia. A intolerância ao glúten, na verdade, é uma resposta imunológica. Ela é um pouquinho diferente da intolerância à lactose. Como o termo é o mesmo, muitas vezes pode levar a uma confusão. Enquanto a intolerância à lactose não envolve uma reação imune, a intolerância ao glúten envolve uma reação imune. Os sintomas presentes devido a essa intolerância ao glúten são gases, dor no estômago, diarreia, constipação, pode haver uma perda de peso e uma fraqueza. Como a intolerância ao glúten ela envolve uma resposta imune, nós vamos ver que os prejuízos são bem maiores que a intolerância à lactose. Então, vejam só, quando o glúten não é quebrado, ou seja, quando essa proteína ela não é transformada em aminoácidos, em pessoas celíacas, ou seja, aquelas que têm intolerância ao glúten, o glúten vai iniciar uma reação imunológica que vai causar os sintomas previamente citados. Vejam aqui, a primeira ação do glúten, quando não é quebrado, é agir sobre os enterócitos. Eles faz com que essa ligação, essa junção comunicante entre os enterócitos seja quebrada. Quando ele quebra essa junção comunicante, o glúten penetra no tecido epitelial intestinal e vai desencadear uma resposta imunológica. Essa resposta imunológica vai levar à morte de enterócitos, que vai prejudicar, então, o epitélio de absorção dos nutrientes. Por isso que, além do desconforto, de gases, o que ocorre frequentemente em pessoas celíacas, ou seja, que têm intolerância ao glúten, é a desnutrição e a perda de peso, uma vez que essa resposta imunológica vai danificar os enterócitos, que é importante para que ocorra tanto a digestão final dos nutrientes, pois é lá que estão as enzimas do suco entérico, e também porque é através dos enterócitos que ocorre a absorção dos nutrientes. Além da destruição dos enterócitos, existe a ativação de vias inflamatórias do sistema imunológico, que vai levar também a um prejuízo de funcionamento do processo digestivo. Aqui nós temos um marcador de doença celíaca. Existe um marcador que detecta a presença desse anticorpo. É o anticorpo contra a transglutaminase. A transglutaminase é uma enzima que ela é liberada quando o glúten leva a esse dano aqui no epitélio intestinal. Então, quando o glúten ataca aqui os enterócitos, essa quebra da ligação entre os enterócitos vai fazer com que essa enzima, a TTG, seja produzida e aí ela vira um marcador de doença celíaca. O que o médico procura é um anticorpo contra essa enzima. Então,
À medida que o suco pancreático é liberado, que a bile é liberada, que esses sucos estão sendo misturados ao quimo pelos movimentos de mistura, em seguida, as enzimas do suco entérico vão agir sobre aqueles nutrientes que já vêm sendo degradados, que já vêm sofrendo digestão química e mecânica também. Então, tudo isso, esse bolo alimentar vai sendo deslocado ao longo do intestino delgado, através do peristaltismo, e aí esse peristaltismo vai empurrando esse bolo alimentar sobre o esfíncter iliocecal, que é o esfíncter que isola o intestino delgado do intestino grosso. À medida que o peristaltismo aumenta, e é interessante porque o peristaltismo intestinal, ele aumenta quando o indivíduo faz uma nova alimentação. Existe esse reflexo gastroileal que acelera a abertura desse esfíncter, promovendo uma passagem mais rápida desse bolo alimentar para o intestino grosso. Então, existe o peristaltismo força a abertura do esfíncter iliocecal, mas esse peristaltismo e a abertura, ela vai ser favorecida, ou seja, essa passagem vai ocorrer de uma maneira mais rápida quando o indivíduo faz uma nova alimentação. Por quê? Porque é preciso de espaço para receber esse novo alimento que está sendo ingerido. No intestino grosso, os dois movimentos padrões do sistema digestivo são mantidos, ou seja, os movimentos de mistura, controlado pelo músculo circular e plexo mioentérico, os movimentos peristálticos também, controlado pelo plexo mioentérico e exercido pela musculatura longitudinal. A diferença é que o movimento peristáltico no intestino grosso se chama movimentos em massa, porque eles são movimentos com intensidade maior e frequência menor, mas tem as mesmas características de controle e é exercido pelo mesmo músculo do movimento peristáltico. E ainda tem a mesma direção, boca, ânus. Então, lá no intestino grosso, existe ainda a secreção do muco, lembrando que o muco ele começou a ser secretado na cavidade oral. No intestino grosso não existe sucos digestivos, então não há ação de nenhuma enzima digestiva e quebra de nutrientes. Sabemos que os nutrientes eles foram absorvidos no intestino delgado, então a digestão química final ocorreu no intestino delgado. O que vai ocorrer no intestino grosso é a ação de algumas bactérias simbiontes que lá vivem. Vimos, por exemplo, que a lactose, que não é degradada no intestino delgado, ela vai sofrer uma ação de fermentação no intestino grosso por essas bactérias simbiontes. Isso leva a um mal-estar, uma má digestão. Mas essas bactérias simbiontes também vão agir outros nutrientes que não foram degradados, por exemplo, a celulose. Vejam aqui que nós ilustramos tanto as bactérias simbiontes presentes no intestino grosso quanto no intestino delgado. Essas bactérias, quando elas estão em homeostase com o indivíduo, elas são importantes para a manutenção, além do processo digestivo, de outros processos relacionados ao funcionamento, por exemplo, do sistema imunológico, a produção de alguns neurotransmissores como serotonina. Alguns fatores, como alguns tipos de alimentação ou até mesmo o estresse crônico, podem alterar a homeostase, essa interação simbionte entre esses micro-organismos e o ser humano, levando ao que a gente chama de disbiose. Na disbiose, outros micro-organismos prejudiciais, eles se proliferam mais do que os organismos que são benéficos, e aí vai haver um desequilíbrio em toda essa flora intestinal. Isso pode provocar reações inflamatórias, que vão levar a prejuízos, por exemplo, na absorção dos nutrientes. Vejam aqui, os micro-organismos, eles podem viver, em harmonia com o ser humano, então está tudo dentro de um conjunto homeostático, mas pode haver um desbalanço nesses organismos simbiontes, como nós já falamos, que é o fenômeno da disbiose. E aí, vejam só, essa alteração na microbiota intestinal, hoje em dia, ela vem sendo relacionada a doenças inflamatórias, como, por exemplo, a síndrome metabólica, onde está presente fatores como obesidade, diabetes tipo 2, doenças hepáticas e um perfil inflamatório, mas também alterações no sistema nervoso central, principalmente alterações relacionadas à percepção de dor, mas também alterações emocionais, de humor e doenças cardiovasculares, como a arteriosclerose.
Então, é muito importante que se compreenda cada vez mais essa relação simbiótica entre esses micro-organismos e o ser humano, para que a gente possa, então, intervir de uma maneira eficaz, evitando o surgimento de patologias. Como vocês podem ver, diversas patologias vêm sendo correlacionadas a essa alteração desses micro-organismos, desde patologias do humor até obesidade, diabetes, doença cardiovascular. Então, o que ocorre no intestino grosso será a absorção de água. Então, a absorção de água no intestino grosso, ela é principalmente regulada pela ação da aldosterona. A aldosterona vai promover a reabsorção do sódio e aí, com isso, vai estimular também a reabsorção da água. Então, vejam aqui que à medida que o material ele vai se deslocando no intestino grosso, vai havendo maior absorção de água, as fezes vão sendo formadas, aqui elas estão mais fluidas, e aí elas vão ficando semifluidas e sólidas. Essas fezes, então, que vão sendo formadas, elas vão sendo, então, armazenadas na região do reto. E aí, quando o reto ele tem um volume considerável de fezes, alguns reflexos começam a existir para que ocorra, então, a defecação. A defecação é um comportamento regulado pelo sistema parasimpático. O que ocorre é que existe um aumento do peristaltismo, tanto no colo descendente quanto no sigmoide e no reto, que relaxa em seguida o esfíncter anal interno, como vocês podem ver aqui. O esfíncter anal interno, esse relaxamento, ele é involuntário. Todo esse processo de aumento de peristaltismo, relaxamento de esfíncter, alteração de respiração, contração da musculatura abdominal, do diafragma e relaxamento pélvico são todos componentes involuntários da defecação. O único componente voluntário da defecação é o relaxamento do esfíncter anal externo. Quando ocorre o relaxamento do esfíncter anal externo, aí o indivíduo defeca. As fezes ela é formada por muco, água, gordura, proteínas, matérias inorgânicas, bilirrubina, que sabemos que foi secretada na bile, resto de alimentos, de células, né, algumas bactérias simbiontes ou bactérias não simbiontes que estavam presentes no alimento, mas todas bactérias mortas. Chegamos ao final, então, dessa segunda parte da aula de sistema digestório. Nós aqui estudamos a digestão do intestino delgado, intestino grosso, até a defecação. Existem já no CIGA algumas questões que vão facilitar o processo de aprendizagem. Então, vejo vocês na próxima aula, que é a aula de regulação de apetite e obesidade. Um abraço.